dia, pessoal. Tudo bem? Venha cá.
Muito bem, pessoal. Então, depois da participação especial do Tim e Vanessa, que eles querem continuar participando, a participação do Tim e Vanessa, né? Nós vamos dar abertura ao nosso estudo de hoje. Então, vai ser do capítulo 33 do livro Pão Nosso, que a gente tem estudado. O título Trabalhemos também. Mas antes, vamos fazer uma prece para que a gente possa se harmonizar, né? Então, com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecemos, Senhor, a Ti e ao Pai Celestial pela oportunidade da vida, pela oportunidade das reencarnações redentoras, pelo apoio, Senhor, que temos recebidos durante as nossas reencarnações, durante toda a nossa vida. Somos gratos pela oportunidade bendita de estarmos aqui com o seu Evangelho, trabalhando, estudando, nos desenvolvendo e, acima de tudo, Senhor, divulgando o vosso Evangelho para todos os irmãos que assim necessitarem. Rogamos, Divino Mestre, Divino Pai, que possa nos iluminar nesses momentos, para que possamos ter o melhor discernimento, a melhor compreensão do estudo dessa manhã. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de Deus. Muito obrigado, que assim seja. Então aí, bom dia, Joaquim, a Dai, a Nelore, Dilma, a Rosa, Gladys, a Cíndia. Me dê um toque aí se o som não estiver bom, tá? Pelo menos agora, ó, o caminhão que estava aqui na rua parou, já melhorou, porque até eu estava com dificuldade em me ouvir aqui. Muito bem, gente. Então, o título de hoje, Trabalhemos também, como sempre, Emmanuel começa com uma citação do Evangelho, né? Essa citação é de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 14. E dizendo, varões, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Nós já vamos entender o contexto dessa citação, e que Emmanuel nos fala então no início do texto. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muitas vezes há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Muito bem. Então agradeço a Dilma pela informação que está tudo ok o som, né? Então essa frase, o grito, como ele fala, né? O grito de Paulo e Barnabé. Então era Paulo e Barnabé no momento de uma pregação. Isso é relatado por Lucas em Atos. E só que por que eles gritaram, né? Por que eles falaram que eles eram homens como o povo lá que estava falando alguma coisa? Aí nós precisamos procurar no Atos, né, o que estava acontecendo. Primeiro, habitantes de Listra. Listra era uma cidade localizada na antiga região da Licaônia. Todo mundo se localizou onde fica a Licaônia, né? Que fazia parte do sul da província romana da Galácia, que passou a ser parte depois que foi ampliado, né, o domínio romano, provavelmente na época do imperador Augusto. Então eles estavam pregando nessa cidade e Paulo viu uma pessoa com uma deficiência física, ele chama de coxo, né? E ele notando que aquela pessoa ela tinha méritos para ser curada,
Paulo então falou para ele, para que ele levantasse, se endireitasse e caminhasse. E esse homem então saiu pulando, como diz, né? Saiu saltando e totalmente curado. E aquilo impressionou os habitantes da cidade de Listra. E aí só que eles começaram a falar o quê? Como era um povo politeísta, eles começaram a dizer que os deuses haviam se feito homens e que Barnabé seria Júpiter e Paulo seria Mercúrio porque era aquele que falava. E daí o, o líder do centro do templo deles quis fazer sacrifícios de touros ornados com flores para honrar a esses deuses. E aí é que Paulo e Barnabé falam, né, para que eles parem com isso, que eles não são deuses que se fizeram homens, que eles são, na realidade, eles são homens como eles, sujeitos às mesmas paixões, quer dizer, sujeitos às mesmas vicissitudes, sujeitos às mesmas dificuldades da matéria como todos eles. E aí Paulo aproveita e começa a fazer então a sua pregação nessa cidade em que eles haviam acabado de chegar. Então, esse é o contexto da nossa história, né? E daí, continuando no livro Pão Nosso, Emmanuel nos fala: os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentes de luz, amor e verdade. Então, é, é errôneo a gente imaginar que os missionários, não só os apóstolos, né, mas vários outros aí, que eles foram privilegiados. É a mesma coisa dos dias atuais que a gente vê acontecer com trabalhadores do Cristo, espírita, seja a religião que for, em que as pessoas começam a colocar como se fossem pessoas privilegiadas. Pelo contrário, né? O, como ele fala aqui, aquilo que poderia ser apontado por graça ou privilégio, né? Nada mais do que o esforço que cada um faz para superar as suas dificuldades físicas, morais, para conseguir aprender e aplicar os ensinos de Jesus. Porque, na realidade, a questão da gente aprender e aplicar os ensinos de Jesus, eles são fáceis de compreender, mas são difíceis da gente aplicar. Por quê? O evangelho é muito claro, mas isso vai contra as nossas próprias tendências. Essa é a grande dificuldade. A dificuldade da gente superar aquelas questões que a gente gosta, né, que nós estamos sempre curtimos das questões materiais e começar a pregar o evangelho de Jesus. Mas não é só pregar, é seguir. Veja que o que Paulo e Barnabé falaram naquela hora, né? Que eles são sujeitos às mesmas paixões que o povo, quer dizer, eles não estavam ali isentos de superar as suas dificuldades morais que eles tinham. Porque eles, apesar de serem trabalhadores do Cristo, uma evolução maior que a maioria do povo na época, eles não eram espíritos de luz.
Eles não eram espíritos que já estavam acima dessas questões materiais. Pelo contrário, eles tiveram que passar por muitas dificuldades para conseguir chegar até ali. Todos nós sabemos, né, a história de Paulo, de um perseguidor dos cristãos a um dos grandes divulgadores, se não um dos maiores divulgadores do cristianismo. Mas ele teve que passar por muitas situações e principalmente pelas suas próprias convicções e o seu orgulho, que é o grande problema que nós temos em geral e até os dias atuais, continua sendo assim. Nós temos problema para superar os nossos orgulhos. E o Evangelho do Cristo, né, a doutrina cristã, ela é simples, onde ele prega a igualdade entre todos. Ah, mas o fulano é um espírito mais elevado. Ele pode ser mais elevado, mas nós podemos chegar até onde ele está. Podemos acompanhar ele. Tudo depende de nós. Então a doutrina do Cristo ele não trouxe um sistema hierárquico de castas baseada em ser mais forte e mais poderoso. Como a gente vê, né, nos deuses gregos, nos deuses nórdicos, tudo feito de uma hierarquia em que tinha um deus maior, os deuses menores que viviam brigando entre si para mostrar quem que era o mais poderoso. Então, a doutrina do Cristo ele vem para aquilo que é bem importante, o mais importante que é o bem supremo. E ele é destinado a todos. Nós temos determinadas doutrinas que elas são destinadas na Terra a pessoas que somente têm um nível social X. Tem que ter esse nível social para ter acesso a esses tipos de estudo. E na realidade, a doutrina de Jesus não. Ela é uma doutrina direcionada a todas as pessoas. Não importa a classe social, não importa a condição que a pessoa tenha. E é o que eu falo, o evangelho, ele é simples de se entender, mas difícil de aplicar porque a gente tem que desistir das questões materiais, não é deixar simplesmente dar todos os nossos bens, não adquirir mais nada, não, não é isso. Nós temos todo o direito, né, de maneira honesta, de maneira moralmente aceita, de nós de nós pegarmos e adquirirmos bens. Nós estamos num mundo de César, né? Vamos dizer assim. Então nós temos que viver nesse mundo e temos o direito também de ter. Mas a questão é para que nós vivemos, né? Para que a gente vive nesse mundo? Porque na realidade a verdadeira vida não é desse mundo. Mas a grande questão que a gente vê é o enfrentamento a nós mesmos. O enfrentamento que nós temos como a coisa mais difícil que existe. Por isso que o evangelho fica difícil, porque nós temos que enfrentar a nós mesmos. A Dilma fala cada um no seu tempo, né? É verdade. Cada um no seu tempo. Por isso que Deus, né, que na sua bondade infinita, ele tem esse amor dele é impressionante porque ele respeita o tempo de cada um. Ele faz com que as coisas aconteçam, mas ele respeita o tempo de cada um. E ele está sempre ali, né, através de Jesus e seus prepostos, seus trabalhadores de luz, nossos irmãos, está ali atento para que nós possamos realmente tomar o rumo certo que nós precisamos. Continuando no texto, Emmanuel nos fala: no Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos
a filha de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da boa nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. É isso que o Evangelho faz, né? O grande objetivo dele é justamente nos reconduzir a Deus. A própria palavra religião, ela fala de religar. Religião significa religar. Religar a quê? Religar a Deus, porque nós, no transcorrer dos milênios das nossas reencarnações, nós nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos muito materialistas. E isso nos traz uma dificuldade imensa na nossa vida. Ainda temos que agradecer a Deus, porque não foi só o Evangelho do Cristo, não somos só o Evangelho do Cristo, mas também a própria doutrina espírita que veio como para nos trazer uma base maior, veio nos trazer a lupa que faltava para a nossa visão míope, porque a gente fala, né, da questão assim que Deus, aquele ditado popular, que Deus escreve certo por linhas tortas. Na realidade, nós é que enxergamos mal. Deus escreve certo em linhas retas, mas nós enxergamos mal, né? Então, a doutrina espírita, ela veio para auxiliar, apesar do evangelho ser muito claro, a doutrina espírita ela veio trazer essa lupa, esse óculos, né, para que a gente consiga enxergar essa chave que nos mostra a interpretação espiritual das passagens de Jesus. Pois, na realidade, Jesus não falava para a materialidade da nossa vida. Jesus falava para a questão espiritual. Ele falava puramente para a questão espiritual. Até quando esteve junto a Pôncio Pilatos sendo julgado, ele fala: o meu reino não é desse mundo. E o que ele quer dizer? Ele não quer dizer que ele é rei no outro mundo, mas que ele não pertence a esse mundo como nenhum de nós. Nós estamos agarrados por uma questão de decisões errôneas que nós tomamos. O Evangelho é fonte de amor e consolação. Essa é a grande questão que faz com que a gente assimile o Evangelho com tanta avidez no momento que nós começamos a compreendê-lo. Porque ele nos consola, porque ele nos mostra uma realidade imortal de vida, nos dá sentido à nossa vida, que nós procuramos amar e ser amados. Nós procuramos ser felizes. E o Evangelho é esse caminho. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é muito claro que a mensagem que ele traz é o roteiro que nós devemos seguir para que nós encontremos essa consolação, para que nós encontremos um caminho mais reto, com menos problemas, com menos dificuldades, para que nós possamos enfrentar as dificuldades que nós temos no dia a dia, né? Então esse evangelho ele é extremamente importante. Ele na realidade é a nossa bússola. Se nós um dia tivermos dificuldade de, de tomar uma decisão, nós devemos pensar o que Jesus faria, o que o evangelho recomenda que nós fazemos. E com certeza, se nós pararmos, respirarmos, meditarmos um pouco, lembrarmos dos ensinos desse evangelho, nós vamos encontrar o caminho certo. E é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que estão perdidas e a gente vê as declarações: ah, porque o evangelho me salvou. Realmente salvou, independente da religião, porque ele encontrou
outro caminho. Ele encontrou um caminho de salvação, como se fala, né? E isso faz com que as pessoas mudem, que alterem o seu roteiro. E então essa alma, ela é restaurada para Deus, como nos fala Emmanuel no texto, né? A Dai nos coloca aqui que os personagens de ontem somos nós hoje. A mensagem do Cristo é para todos os tempos, exatamente. Por que ela é para todos os tempos? Porque é a verdade. Não só consoladora, esclarecedora, mas ela é a verdade. Aquilo que é a verdade permanece, né? E ela ainda coloca que Jesus a porta, Kardec a chave. O Evangelho redivivo, revive o movimento de virar a chave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Com certeza. Porque nós precisamos, não adianta entrar no Evangelho do Cristo se a gente não sentir ela. É aquela história, eu entrei no Evangelho, mas o Evangelho não entrou em mim, que é a mesma coisa na doutrina espírita. Nós vemos muitos irmãos que entram na doutrina espírita, mas não deixam que a doutrina entre dentro deles. E continuam falando uma série de bobagens, tomando uma série de atitudes de que depois estão muito arrependidos e que a gente fica olhando, nossa, como é que pode? Só que nós temos que tomar cuidado também para não errarmos, né? A gente tem essa consciência, a gente sabe, mas ontem eu ainda falava no atendimento fraterno de a questão do homem velho, né? Esse homem velho, ele está dentro daquele ser, para não classificar em gênero, esse ser velho, ele está dentro de nós. E a gente tem que ir aos poucos fazendo com que ele suma, com que ele realmente nos traga um novo ser, né? Por isso que Jesus falava, brilhe a sua luz. Esse ser está dentro de nós, essa luz está dentro de nós, né? A Isilda nos fala que o Evangelho faz de nós bons marinheiros, tanto em mar de calmaria como em mar revolto. Exatamente, Isilda. A gente aprende a navegar, né, nesse mar de dificuldades que nós criamos para nós do nosso passado e nós aprendemos a ler, né, a ler na natureza, nos instrumentos, né, qual o caminho que se está tomando para que a gente possa corrigir o nosso rumo. E isso é extremamente importante para que erremos cada vez menos. Emmanuel nos fala: o mal de muitos aprendizes procede da idolatria, a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes, quer dizer, jogam-se, né, aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Então a gente vê durante a história da humanidade essa questão da idolatria, que é algo muito sério. Porque a pessoa, quando idolatra, ela deixa de viver a sua vida, de tomar as atitudes através daquilo que ela pensa. Ela deixa, de certa maneira, de raciocinar. Ela só ouve o que aquela pessoa fala. E a gente vê a maioria desses ídolos são ídolos de barro. São ídolos que não têm uma conduta moral para orientar essa massa, mas que utilizam principalmente os instrumentos de mídia, né, e pela fama que tem, e passam como pessoas que fazem seus seguidores. A gente gostar do músico, não há problema algum. Agora, existe a diferença entre o profissional e o ser pessoal, o ser individual. Nós temos muitos músicos, nós temos muitos músicos na história, assim como outros profissionais, que são excelentes, muito admirados, músicas muito bacanas, muito legais, conforme o gosto de cada um, mas que
moralmente, na sua vida pessoal, não são nenhum exemplo. Muito pelo contrário, são um exemplo que arrasta para o mal. Então, essa idolatria a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente perde a nossa vida. Ah, se eu fosse igual a fulano, ah, se eu fosse igual a ciclano. A gente deixa de desenvolver o nosso ser para tentar ser algo que nós não estamos preparados. O que nós imaginamos que seja que é aquele nosso ídolo. Sendo que o único ídolo que nós deveríamos ter, né, nessa vida seria Jesus. E mesmo assim, temos que fazer a nossa parte. Porque, como ele fala que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória, o que quer dizer? Que nós temos a nossa programação reencarnatória para vencer. E essas programações, elas são feitas sempre dentro das nossas possibilidades de vitória. Ninguém vem com uma programação reencarnatória a essa vida fadado a não vencer. Olha, você vai fazer tal coisa, mas você não vai dar conta. Não, não é assim. Tudo que nos é dado, nós temos como superar, nós temos como vencer. Então, nós recebemos todas as oportunidades. E mesmo dentro da doutrina, nós temos que tomar cuidado com a idolatria a grandes expoentes, né, dos trabalhos espíritas. Mesmo Divaldo, Raul, né, tantas pessoas aí, a gente sempre precisa ter. São pessoas maravilhosas que nós temos uma consideração muito grande, mas nós não podemos chegar ao termo da idolatria. E aqui eu não estou fazendo crítica a eles, só usando como exemplo. Vamos dizer que um dia um desses grandes expoentes da doutrina espírita ele se perca e fale alguma coisa indevida. E a gente deixa de analisar, a gente deixa de verificar, sendo que é uma das instruções primordiais de Kardec, que ele sempre fala, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. No sentido do quê? No sentido justamente de que a gente sempre tem que analisar aquilo que nos é passado, independente de quem seja. Ah, mas Divaldo é uma pessoa de confiança. Lógico, não estou dizendo nada ao contrário. Mas a nossa função como espíritas é analisar todas as comunicações, independente de quem venha. A idolatria dentro da doutrina espírita não cabe para nós. Se nós estamos idolatrando, nós estamos caindo no erro. É preciso que a gente reavalie a nossa postura de idolatria. E eu digo com certeza assim que esses grandes trabalhadores, eles não querem essa idolatria. Eles querem só que a gente receba a mensagem do Cristo, que a gente pense, analise sobre isso e se a gente aceitar como correto das nossas vidas, que nós sigamos a mensagem do Evangelho, né? A Dilma coloca é que em nós a porta se abre de dentro para fora. À medida que abrimos, buscamos cada vez mais o conhecimento e entendimento desse Evangelho vivo. Exatamente, né? O conhecimento nos abre essas portas do conhecimento. E finalizando, Emmanuel coloca assim: naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isto mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Qual que é a missão da Terra, né? É ser uma escola, um hospital de almas, um educandário. É para isso que nós estamos aqui. E ela nos traz a característica, por ser esse mundo tão maravilhoso, mas muito material,
a questão de nós podermos conviver com irmãos nossos de diversos níveis vibratórios, diversas evoluções morais, acima e abaixo das nossas. Na média, somos todos iguais. Que é algo que, pela nossa vibração, nós não conseguiríamos, no plano espiritual, conviver com pessoas com vibrações, às vezes, muito diferentes. Ela nos dá a oportunidade de reconciliações de uma maneira sincera, porque nós estamos sujeitos às questões da matéria, né? As questões da carne, como se fala, para que a gente se reconcilie, para que resgate e que principalmente que nós aprendamos. E qual é a grande necessidade desse aprendizado? Qual é a grande questão que nós temos no nosso processo evolutivo? É justamente o triunfo sobre nós mesmos. Essa é a grande batalha que nós temos, é a grande dificuldade que nós temos, que é triunfar sobre nós mesmos. Quer dizer, mudar esse ser velho e transformar num ser melhor. E é isso que a gente tem a dificuldade. E a gente vê assim, por nós mesmos, que qualquer questão nossa, que nós saibamos que nós somos falhos naquilo, como é difícil de mudar. Como é complicado para que a gente mude. Mas nós temos sempre as grandes oportunidades na vida da reencarnação. E cada reencarnação que nós temos é uma oportunidade gloriosa para que nós possamos realmente evoluir. Mas para isso nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar nós mesmos, nós precisamos trabalhar o Evangelho do Cristo para que ele, além de tomar conta da nossa vida, de ser um baluarte, um balizador das nossas atitudes, que ele também seja espalhado por todo o lugar aonde nós estivermos. Não forçando, mas no momento em que tivermos a oportunidade, através da palavra, através dos exemplos da nossa vivificação principalmente, que nós possamos levar esse evangelho de luz a todos os irmãos que necessitam. Então, trabalhemos sempre, como nos diz Emmanuel. Agradeço a todos os irmãos e espero que nós possamos nos reencontrar posteriormente. Então, nós vamos fazer uma prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade desse estudo, desse aprendizado, agradecendo, Senhor, pelo Evangelho de luz em nossas vidas, pelo conhecimento espírita que tanto nos facilita o trabalho de compreensão da sua mensagem. Agradecemos, Senhor, pelo amparo, pela luz, principalmente nesses dias atuais tão complicados, tão difíceis, de altas provações, de altos testemunhos. Nós pedimos, Senhor, continue nos amparando, continue nos iluminando, para que nós possamos ser a cada dia melhores do que hoje somos. E rogamos pelo nosso mundo, Senhor, por esses momentos, a todos os irmãos que aqui sofrem desses momentos de provação e de transformação. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, com a graça de Deus. Muito obrigado. Que assim seja, com a graça de Deus. Um bom dia a todos.